Boa noite a todos, boa noite, Sargento Romanha. Eu estou fazendo esse vídeo para que a minha opinião ela possa ser postada posteriormente no YouTube, para todos aqueles que tiverem dúvida, né, eu não ter que ficar esclarecendo por várias vezes. Essa minha opinião ela é embasada de acordo com as pesquisas que eu tenho feito desde o início desse problema aí com o vírus. Isso já começou desde dezembro, mas eu comecei a acompanhar em meados de janeiro. Eu não gosto muito de rede social, gosto de WhatsApp e nem não tenho Facebook, né? Tenho Instagram, mas nem publico muita coisa. Mas toda vez que o presidente está sendo atacado, eu me sinto na obrigação de procurar as mídias sociais para poder estar defendendo, né? Nos comentários que os veículos de comunicação postam os vídeos, tem muita gente da direita defendendo, tem muita gente da esquerda atacando, aí eu vou lá para me impor o meu apoio ao presidente para poder não mostrar que ele está enfraquecido. Primeiro que o nosso presidente ele não está enfraquecido coisíssima nenhuma, né? Igual eles têm dito aí por conta do panelaço que a esquerda está fazendo, que para mim é panelinha, né? Essa manifestação do dia 15 mostrou, né, para toda a esquerda, não para a gente porque a gente já sabia disso, mas para toda a esquerda que a gente está com ele de verdade, de coração. Porque a gente saiu às ruas, né, aí em meio a esse clima de terror aí do vírus, mostrando que a gente estaria com um presidente independente de vírus, independente de correr risco de vida ou não, que eu acho até que isso é muito importante, entendeu? Porque do que vale a nossa vida se a nossa liberdade, a nossa democracia ela estiver destruída. Eu estava vendo o vídeo que o Sargento Romanha me enviou, né, do Facebook, e que o cara estava dizendo que era tudo uma estratégia do presidente e que tudo isso que está acontecendo está tudo articulado há muito tempo. Eu acredito que não. Assim como a campanha, né, foram coisas que ele foi vivendo, assim como a administração que ele tem feito ótima e excelente, né, coisas que ele tem acertado no dia a dia, tira um, coloca outro, movimenta, né, de uma secretaria para outra, de um ministério para o outro, e assim ele vai, né, resolvendo as questões do Brasil e tem tomado atitudes muito acertadas. Assim como agora também nessa questão do vírus, né, ele tem tomado atitudes muito acertadas. O meu ponto de vista é que ele não tem nada programado, as coisas vêm acontecendo, é que ele, no começo de tudo isso, ele não era a favor, né, desse caos, dessa paralisação e tal. A mídia fez uma pressão muito grande em cima dele, né? Houve muita manifestação nas redes sociais, ele resolveu ceder, né? E aí ele pegou e pediu para todo mundo ficar em casa, ouviu algumas pessoas, as pessoas que estavam do lado dele naquele momento estavam, né, não tinha muita informação sobre tudo isso que estava acontecendo, e ele acabou que resolveu ceder, mesmo contrariando aquilo que ele acreditava. Só que aí as coisas foram, né, vários especialistas, né, chegaram a dar seu depoimento, infectologistas, cientistas, médicos, então pessoas profissionais mesmo da área. A esquerda levava para o programa algumas especialistas, muitas das vezes ocorreu o que a esquerda levou clínico geral. Eu não estou desmerecendo o clínico geral, mas só que uma coisa é você ter um especialista daquela área, outra coisa é você pegar um cara que tem um conhecimento total, amplo, entendeu? Mas não profundo sobre a questão. Teve até vezes deles levar profissional da área, né, e a pessoa ficar contra isso aí aconteceu na Globo News, né, eles levaram lá um médico, né, para poder falar sobre o assunto, e ele até concordou que o presidente estava certo em não espalhar o pânico. E isso é algo que é uma técnica já utilizada pela medicina para poder
deixar o psicológico das pessoas bem para poder é, não causar um pânico no sistema de defesa do nosso organismo, né? Porque se a nossa mente ela não estiver bem, né, nosso organismo também não está bem. Mas desde o princípio eu defendia que o quê? Isso aí é uma movimentação da China, a gente está cansado de saber que toda vez que tem gripe, a gripe vem de lá, não é a primeira gripe, né? Desde 2003 que isso aí vem acontecendo, gripe aviária, gripe suína, gripe africana, entendeu? A influenza e agora essa. E tudo isso acontece quando o PIB da China começa a cair. E eles aproveitam, né, essa desestabilização da economia para poder comprar ações de grandes empresas e comprar os materiais que eles mais utilizam, né, que é o petróleo e alimento. Então eles vão comprar tudo isso com um preço muito barato. Então toda vez que o mercado sobe, ele tem dificuldade para isso, o PIB dele começa a baixar, acontece esse tipo de coisa. E a gente tem alguns países, né, que trataram essa situação de forma diferente, não colocaram pânico na sociedade, não deram ouvido para a mídia, né, igual o Reino Unido, a Inglaterra, né, e teve alguns outros países que eu não me recordo aqui agora no momento, mas é só você pesquisar que você vai ver que lá foi diferente a tática, né, que eles utilizaram para poder combater aí o vírus a força do vírus, né? Porque pior do que o vírus é esse ataque da mídia em relação a algo que não é perigoso. Quem tem interesse é só buscar, né? Que a gripe comum mata muitas vezes mais do que esse vírus, a influenza matou muitas vezes mais do que esse vírus, né? E não se fez nunca um alarde tão grande igual está fazendo nesse vírus, onde os especialistas dizem o quê? Que é um vírus que não causa nem gripe. Ele não tem o poder de matar ninguém. Uma outra questão que eu venho defendendo sempre é o que? Não foram feitas autópsias, né? Ninguém que morreu com coronavírus, nem mesmo na Itália, onde morreram tantas pessoas, para poder comprovar, né? Não existe nada comprobatório, para poder comprovar que esse vírus ele é capaz de matar uma pessoa. Então, esse alarde todo da mídia, ele não tem fundamento algum, né? Uma outra coisa que eu tenho defendido também é que existiam os médicos chineses, entendeu? Que souberam da ação do vírus desde dezembro, tentaram avisar a população, tentaram avisar a mídia internacional, o governo chinês ficou sabendo, alguns desapareceram e o médico que deu a cara, que tentou avisar, ele foi preso e morreu com o vírus dentro de uma cela na prisão, entendeu? Então isso mostra para o mundo, né, que a China realmente quis vender esse pânico. Ela não estava preocupada com o cidadão chinês e ela queria que isso se alastrasse para poder influenciar a economia, né? Isso aí mostra também, é só você olhar na bolsa de valores, o quanto que é que eles fizeram de compra de dólares e ações agora, né? E petróleo também, agora com a queda da bolsa, entendeu? Porque o governo chinês se aproveitar dessa situação, entendeu? Então são muitos pontos que comprovam, né, entendeu? Que não há motivo para o alarde, o presidente está certo, nós devemos voltar para as nossas atividades, nós temos que tomar cuidado sim, né? Ele em nenhum momento desmereceu ninguém, em nenhum momento ele mostrou que ele não tem preocupação com os brasileiros, pelo contrário, ele disse, né, vamos cuidar dos nossos pais, vamos cuidar dos nossos avós, né? Vamos manter as medidas de segurança, vamos estar sempre higienizando as mãos, vamos evitar que essas pessoas saiam, vamos manter elas em quarentena, vamos manter, né, como eu disse, as medidas de segurança, né? As crianças, ele é a favor que elas voltem à atividade escolar, porque nenhuma criança morreu em nenhum lugar do mundo por conta do vírus, nem, né? E eles são, né, de 9 anos abaixo os que estão mais imunes ao vírus.
E você tomando as medidas de segurança, mesmo que um menino, de repente na escola, o professor não tenha, né, o devido cuidado, não esteja orientando esse menino pode chegar infectado em casa, mas os pais, ao receber esse menino, né, é só tomar as medidas de segurança com eles, dar um banho, né, com água e sabão, que é muito que tem um resultado muito positivo com relação ao vírus, né? Dar um banho no menino, higienizar as mãos dele. Então, para que quando ele tenha contato com os avós dentro de casa, que o alarde está sendo feito em cima, né, dos velhinhos, dos vovós aí, para quando ele tiver esse contato não ter risco nenhum, que ele use então a máscara dentro de casa, né, os avós também usem, os pais, né, mais de idade que também usem, entendeu? Então não há motivo para isso, não há motivo o país parar, as empresas quebrarem, as pessoas perderem o emprego delas, entendeu? Por conta de que alguém disse, não baseado em fundamento algum, né? A maioria dos países, né, já estão voltando às suas atividades normais, né? E olha quanta, quantas mortes houve com o Zika vírus, olha quantas mortes houve com a dengue, olha quantas mortes teve com a influenza, olha quantas mortes nós temos, né, com a dengue, é, com a gripe comum aqui no nosso país. Nós não precisamos nem tirar conclusões em relação a outros países, mas a gente aqui no nosso país mesmo. E olha quantas mortes o corona causou até o dia de hoje, se eu não me engano, 46 ou 48. Então, se eu não estiver enganado, mas eu acredito que foi esse número que eu vi pela última vez. E por um alarde tão grande para a gente parar a economia do nosso país, para a gente poder parar o empresariado do nosso país. Talvez alguém possa até, né, que esteja vendo esse vídeo e não me conheça, achar que eu sou um empresário, achar que eu sou um economista, um contador, algo do tipo. Está completamente enganado. Então, eu trabalho na área de segurança, né? Sou empregado normal, estou em casa de quarentena, não tenho intenção nenhuma de permanecer em casa, porque eu estou mais preocupado com a economia do meu país do que eu ficar em casa sem fazer nada. Então, eu preciso realmente fazer alguma coisa, que é o quê? Alertar as pessoas, mostrar para elas as verdades, e qualquer pessoa que vê esse vídeo e que quiser, né, depoimentos de médicos, depoimentos de infectologistas, depoimentos de cientistas, é, partes da mídia onde você comprova, né, que eles estão usando da mentira, da má fé para poder contradizer o nosso presidente, pode entrar em contato, pode deixar aí o comentário, que eu pego e envio o vídeo para você poder tirar suas próprias conclusões, né? É, teve a Globo News, né, criticando o presidente por ele não ter fechado a fronteira do Chile, mas o Peru é uma pessoa despreparada, uma pessoa sem conhecimento. Não sabe ela que o Brasil não faz fronteira com esses dois países, como que ele vai fechar a fronteira, entendeu? Não procura primeiro pegar a informação para depois criticar, ou critica de má fé porque sabe que tem um monte de brasileiro que também não tem esse tipo de informação, entendeu? O Dr. Drauzio Varela, né, no começo dizendo que, né, o vírus não é letal, ele dizendo a verdade, ele como médico ele tem essa informação, a maioria dos médicos tem essa informação, entendeu? Principalmente os especialistas na área. E aí depois, por conta desse problema todo com a Globo e o Bolsonaro, ele vinha a público dizer, voltar atrás, dias depois, né, do que ele acabou de dizer, entendeu? Voltando atrás, dizendo que era para as pessoas se manter em casa, que o vírus era perigoso, que estava matando muita gente, entendeu? Mas tira os números pelo Brasil, entendeu? Um vírus que é tão letal até agora, até o momento, matou, né, não tem um número preciso, mas entre 46 e 48 pessoas. Então, realmente é letal esse vírus? Todas as pessoas, né, que estão relacionadas a esse vírus na Itália, então, teve gente que, né, buscou o jornal impresso da Itália, fez vários vídeos com o jornal impresso da Itália, mostrando, né, as fotos das pessoas, né, o tempo que
elas estavam internadas, o que que elas tinham, são todas pessoas acima de 64 anos, na sua maioria 70 e 80 anos. A Itália é um dos países que tem a maior população idosa do mundo, entendeu? E as pessoas não conseguem separar esses dados, não conseguem ver que todos os anos, né, isso acontece no mundo inteiro, a gripe mata muita gente no mundo inteiro. É por isso que existe as campanhas contra as gripes. Olha o que o governo enganou as pessoas aí com o Zika vírus e a chikungunya, né? O Zika vírus causava aí a microcefalia. Cadê? O Zika vírus e a chikungunya vieram da África. Olha lá na África, se tem alguém com como é o nome da doença? Se tem alguém com microcefalia, né? Não existiu crianças nascendo, né, de forma catastrófica, igual aconteceu aqui, aquele monte de criança nascendo com microcefalia. Aquilo ali, né, já foi se dito, mas ninguém investigou, mas foi levantado, né, a teoria que o que aconteceu ali foi uma vacina de varíola que o governo mandou caixas para aquela região, que você vê que só aconteceu em algumas regiões do Nordeste e Sudeste, não foi em todo o canto. Com aquelas numerações ali, eles rastrearam e viram que aquelas vacinas estavam vencidas. Quem aplicou não prestou atenção na data, o governo também não prestou atenção, é responsabilidade disso do governo. E para poder não ficar queimado, era ano político, né? Não ficar queimado, o governo da Dilma lançou essa doença aí, que já existia na África, e disse que ela foi a responsável do que aconteceu com essas crianças. Eu sou a favor de que se apure, de que, né, se investigue para poder ter uma resposta para a população, porque é isso que os políticos estão precisando aprender. A respeitar mais o povo, porque nós somos, né, o patrão desse país, o povo brasileiro. Não é só o empregado, não. Então é o empresariado também que, né, é responsável pela economia do nosso país, os caminhoneiros que é responsável pelo transporte, né, a locomoção de tudo aqui dentro do nosso país, entendeu? Todas as classes. Nós brasileiros que somos os patrão, entendeu? Os políticos, eles só servem para uma coisa, para poder zelar pela justiça dos mais fracos. E é o que eles não fazem justiça pelos mais fracos. Né? Ele não zela pela pessoa em dificuldade, porque se ele tivesse essa preocupação, ele teria feito, como, né, foi projeto agora exposto por alguns deputados, né, que veio de ideia de muitos brasileiros aí, de tirar metade do seu salário, entendeu? Do executivo, do judiciário, do legislativo, para poder ajudar aí, né, nessa catástrofe, né, que a mídia está dizendo que é tão grande, mas já que eles todos acreditam que a catástrofe é tão grande, que o Bolsonaro está errado, por que não vai lá e cede esse dinheiro, já que é uma opinião do povo, é o povo que está pedindo para que ele faça isso? Há a necessidade, segundo ele mesmo, de que esse dinheiro seja investido aí, né, no combate a esse vírus, entendeu? Então há muita demagogia, né? Ciro Gomes mesmo trata as pessoas, né, muito mal, né? Trata as mulheres muito mal, né? Ele e toda a família dele, mas alguns dias atrás aí estava chorando aí na internet aí, preocupado com os moradores de rua, né, com relação a esse vírus aí. E aí eu te pergunto, quando foi que ele já ajudou algum morador de rua? Ele é político há muitos anos, ele nunca teve nenhum projeto de lei para poder apoiar essa classe, né, da nossa sociedade. Então é só fazer uma análise, olhar os pontos que estão sendo expostos, olhar, né, os estudos, né, científicos que estão sendo feitos, e tem provas aí para todos os lados, entendeu? É uma questão assim, eu acredito que quem não vê é quem não está querendo ver, é aquela pessoa cega pela esquerda. A outra parte que não vê
é a parte que não tem o acesso à informação, entendeu? E tem uma pequena escala também de gente muito ignorante que viveu a vida toda enganada por eles, aí agora chega a gente querendo mostrar a verdade, eles confundem a gente como sendo mais um deles e achando que a gente também está querendo colocar a verdade e acha que são pessoas assim sem esperança, né? Não sei nem como consegue viver sem esperança. Eu não conseguiria viver sem esperança, porque acha que todo político é corrupto, o Bolsonaro é corrupto, não existe nenhum deputado, nenhum senador, nenhum vereador, ninguém nesse país que seja honesto. Eu acho que às vezes ele pensa até que nem ele mesmo, né, é capaz de ser honesto. Mas existe sim, eu conheço muitas e muitas pessoas e o nosso presidente Bolsonaro é exemplo, né, de honestidade no nosso país. Então, eu agradeço a todos que tiveram a paciência aí de ver esse vídeo. Um abraço forte, né, nosso Sargento Romani, nosso apoio a ele. Então, tá chegando aí a sua vez, Sargento, estamos junto com o senhor. E peço a todos que fiquem com Deus e qualquer dúvida, qualquer vontade de ter acesso a essa documentação que eu fiz esse análise, esse estudo em cima delas, pode entrar em contato que eu vou estar enviando aí. Para mim vai ser um prazer em abrir os olhos de qualquer um que seja, né? Como diz o nosso presidente, conhecereis a verdade vos libertará. Eu, como ele, eu brigo aí em cima da verdade, né? Não estou defendendo ele porque sou um camarada que sou apaixonado por ele, né? Nem nada. É como todos que a maioria, né, que está com ele sempre fala, né? E ele também fala sempre isso. Nós estamos aqui pelo Brasil. No dia que ele errar, nós não estaremos mais com ele. Nós estamos a favor da nação brasileira, né? Dos brasileiros. Esse aí que é o nosso lado. Tá? Fique com Deus. Um abraço a todos.